você sabe que cristão não é apenas a pessoa que anda com uma Bíblia debaixo da axila. Cristão não é apenas a pessoa que diz, de vez em quando eu vou à igreja. Cristão é aquele que crê no evangelho verdadeiro e foi salvo. Pastor, o senhor disse evangelho verdadeiro? Sim. Porque o apóstolo São Paulo fez referência, quando escreveu uma carta de alforria, de libertação às igrejas, os Gálatas, ele faz menção disto. Ele diz, olha, alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se um apóstolo, se um anjo vier dos céus e prega o evangelho, além deste seja condenado, seja anátema. Quer dizer que existe um evangelho verdadeiro que salva. E existe mentiras, ou existem mentiras, filosofias que tentam se passar por evangelho. Veja como é que Paulo explicou isto numa carta maravilhosa para uma igreja chamada de Coríntios, um lugar, uma cidade que havia muita idolatria, muita prostituição, muito engano, muita filosofia barata. Paulo escreve esta carta e diz em 1 Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Porque a igreja estava começando a ficar muito confusa, porque na ausência de Paulo, entrou um mensageiro de Satanás, que Paulo disse que era como um espinho na sua carne, e começou a falar mal do apóstolo São Paulo, começou a mostrar ao povo coisas que não eram verdadeiras, e a igreja se tornou uma igreja muito confusa. Então Paulo escreve e diz, eu vos lembro do evangelho que anunciei, que a igreja já estava se esquecendo do ensino da graça de Deus. Ele diz, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Aí havia gente na igreja que estava do lado do evangelho da graça. Agora, olha o que ele diz, por ele, pelo evangelho que eu vos anunciei, sois salvos. Salvação vem de uma palavra grega, sotéria. Sotéria quer dizer salvação, libertação, cura, remédio, regeneração. Sotéria é a grande libertação. Quando alguém diz, Jesus, eu creio no evangelho, eu creio na graça de Deus, eu creio em ti, a Bíblia diz que ele é salvo. Então ele diz, por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei. Então Paulo está dizendo, não aceite misturar a graça de Deus, o fermento da lei. Foi como eu preguei, foi ele que Deus levou ao terceiro céu, ao paraíso, e lhe revelou coisas inefáveis, lhe revelou o pacto da graça de Deus e instruções para a igreja. A igreja não pode ser instruída por Moisés. A igreja não pode ser orientada por ritos, cerimônias, sacrifícios, jejuns, batismos, porque isso é coisa judaizante. Então Paulo diz, olha, como eu vos preguei, se você retiver essa palavra, você é salvo, ou então você creu em vão. Meu Deus, quantas milhares de pessoas esta manhã e logo mais entrarão por portas que tem uma placa na porta dizendo-se igreja, e então eles ouvirão de tudo menos a palavra que salva. Por isso as pessoas muitas vezes creem em vão. Se eu chamo o povo e digo, meus irmãos, hoje eu vou distribuir óleo na igreja, isto é crer em vão. Eu vou dar uma chave, que é a chave que abre todas as portas. Eu mandei fazer 2.000, 3.000 chaves para você ter na sua bolsinha. Isso aí é vão. Então, para não ser vão, tem que ser o que, apóstolo? A verdade. Por isso é que ele diz,
a palavra como lá vou preguei. Então é como Paulo diz, não é como Moisés diz. A lei era fraca, diz Paulo aos Hebreus, inútil, nunca salvou ninguém. Então foi preciso se buscar um novo pacto de melhores e superiores promessas. Agora tudo em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por gentileza, o versículo 1 outra vez, de volta. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverai. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Todos os dias. Quando nós subimos neste altar, nós fazemos o povo se lembrar qual foi a palavra que os salvou. Agora vamos voltar ao versículo 2, que isto é importante. Por eles sois salvos. Se eu acender uma vela, sou salvo? Não. Se eu fizer sacrifícios, sou salvo? Não. Se eu fizer um jejum de um mês, eu sou salvo? Não, você vai morrer, mas não é salvo. Então diz, quem salva é o evangelho da graça de Deus.